Para qual concurso estudar depois do MPU? Eu comparei alguns dos concursos que estão com inscrições abertas, outros que são aguardados aí no curto e no médio prazo, e fiz uma comparação total. Todas as matérias de cada concurso, criei uma tabelinha e vou te mostrar por A mais B quais concursos são mais parecidos com o MPU, quais são diferentes, mas que você pode vir a estudar para eles também no médio prazo, e como traçar essas estratégias, curto prazo versus médio prazo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. A boa notícia é que nesse vídeo você não vai precisar ficar olhando para minha cara, eu vou te mostrar uma tabela, essa tabela que já está aparecendo na sua tela agora, em que eu comparei diversos concursos aí com inscrições abertas, como eu falei, outros que são boas opções também para o mesmo nível da prova de técnico do MPU, mas que tem mais matérias diferentes e você vai levar mais tempo para estudar. Não pense que um concurso com muitas matérias diferentes vai ser atacado aí nos próximos 2 ou 3 meses, porque não dá. Você vai precisar de alguns meses para estudar para essas provas. A boa notícia é que várias delas têm muitas matérias em comum entre si. Então, migrando um pouquinho o foco do seu estudo, você vai poder fazer vários concursos em seguida. Eu vou então te explicar exatamente o que está aparecendo nessa tabela para você e de que forma você deve levar essas informações em consideração. Vamos lá. Bom, o que vocês estão vendo? MPU é a primeira coluna. É a partir dele que a gente vai comparar. Então, é a coluna que interessa. Ali estão todas as matérias que você estudou para fazer essa prova de técnico do MPU. Os outros concursos são AGU, Câmara dos Deputados, INSS, TRF3, TJ São Paulo, TJ Paraná. São esses concursos que a gente está comparando com o MPU para poder julgar. Dá para fazer ou não dá, é parecido ou não. E aqui é a verdade nua e crua, aqui é a coisa simples. Quais as matérias são em comum? Ah, mas quem sai do MPU pode tentar a prova X. Por quê? Porque é de técnico, porque é do mesmo nível de dificuldade? Mas está sendo analisado quais são as matérias em comum, o que você vai ter que ler de diferente, porque você gastou um tempão se preparando para uma prova. Não é uma escolha inteligente jogar fora o que você estudou e começar a remar tudo de novo com outras matérias para fazer uma outra prova. Então tem alguns aspectos a levar em consideração com relação a essa tabelinha que eu fiz. E primeiro, como eu já falei, de verde são as matérias em comum com a MPU. Não são exatamente iguais às do MPU, são matérias com o mesmo nome, no edital, etc e tal. Não dá para eu analisar o conteúdo programático de cada matéria para dizer se é exatamente igual ou não. Mas é assim, em verde, igual ao do MPU. Em azul, eu coloquei matérias que são comuns a muitas provas, mas não estavam presentes no MPU. São matérias que você pode vir a estudar porque elas vão te ajudar em diversas outras provas. É basicamente informática, raciocínio lógico e matemática. Em amarelo, são matérias que, nesse campo desses concursos que eu estou analisando, são razoavelmente frequentes, apareceram pelo menos 3 vezes nesses 7 concursos aí. Então, são matérias que vão te permitir fazer algumas provas. Em vermelho, matérias que apareceram 2 vezes e, sem cor alguma, matérias que são muito específicas, que caem praticamente em uma prova só, ou então simplesmente não são tão frequentes assim. Tem um outro aspecto didático dessa tabela também que tem que ser levado em consideração. Ela está organizada da esquerda para a direita de acordo com a proximidade à prova do MPU. Matérias mais parecidas com o MPU estão mais próximas dele ali na tabela também à esquerda. Veja então, pura e simplesmente, a AGU é a prova mais parecida com o MPU. Em seguida vem Câmara dos Deputados, depois vem INSS, TRF3, etc e tal. Além disso, as matérias mais distantes, TRF3, TJ São Paulo, TJ Paraná, elas também estão organizadas em nível de quantidade de coisa diferente para ler. Então, o TJ Paraná, resumindo, é o concurso mais diferente do MPU e, ao mesmo tempo, que apresenta a maior quantidade de matérias diferentes para serem lidas. Pura e simplesmente, se o concurso está mais à esquerda, ele é mais parecido com o MPU. Se ele está mais à direita, ele é mais diferente do MPU e tem muita coisa para você estudar de diferente também. E a AGU é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. A notícia é boa porque é razoavelmente parecido. São poucas matérias diferentes para você ler, provavelmente dá tempo de você ler alguma delas daqui até a prova. E a notícia ruim é que a prova não está muito longe, a prova é dia 9 de dezembro. Ainda está com inscrições abertas até o dia 4 de novembro,
mas a prova é dia 9 de dezembro. Não é tanto tempo assim para você ler, especialmente se você tiver uma carga horária reduzida por dia. Minha sugestão então é, especialmente se você já teve contato com informática e raciocínio lógico, dá para atacar essa prova, dá para tentar a AGU. Como eu falei, quase todas as matérias ali que caíram no MPU caem também na AGU. Aí você teria que ler a legislação específica da AGU, teria que pegar direito penal e também conhecimentos gerais, mas nenhum bicho de 7 cabeças aí. O concurso seguinte é o da Câmara dos Deputados. Esse concurso ele é aguardado a qualquer momento desde 2014, se eu não me engano. É uma prova que está ficando lendária. Ela pode ser autorizada, a gente teve toda aquela crise do legislativo de 2013 para cá, aquelas revoltas populares e tudo mais. Teve o sobe e desce de presidente da Câmara, teve gente sendo presa. Tudo isso, foi atrasando a possibilidade de fazer um concurso porque a casa estava em desordem. Vamos ver se com essa mudança grande do legislativo que a gente está tendo agora, se a coisa entra nos eixos, se vai reinar uma paz ali na Câmara dos Deputados e isso permita a execução de um concurso novo. O concurso seguinte é o do INSS. Ele tem poucas matérias em comum com o MPU, mas ele tem poucas matérias novas, matérias muito diferentes que você vai ter que estudar. Lembrando que informática e raciocínio lógico, salvo engano, tinham até caído na última prova do MPU. Então, algumas pessoas até estudaram essas matérias já. Qual é a grande diferença aqui? Direito previdenciário. Direito previdenciário é o coração da prova do INSS, é a disparada matéria que mais vale pontos. Lembrando que na última prova foram 120 pontos, 70 foram de direito previdenciário, e os outros 50 pontos foram divididos entre as outras matérias. Então, assim, é uma matéria a mais, direito previdenciário? É uma matéria, mas ela é gigantesca, ela vai precisar de muito trabalho, muita atenção, muita carga horária da sua parte. Não dá para considerar que é um edital pequeno para ser estudado. Os outros 3 concursos significam uma mudança de área para você, praticamente, mudança de área. O TRF3, o TJ São Paulo, o TJ Paraná. Esses 3 são concursos da área de tribunais. É uma área bastante específica e tem algumas características. Por exemplo, a gente costuma ter TJ, TRF, TRT, TRE. O TRE é eleitoral e o direito eleitoral é a principal matéria, é a matéria específica e que costuma valer mais pontos. Para os TRTs, direito do trabalho e direito processual do trabalho, costuma ser também uma matéria muito importante. Essas 2 matérias são as específicas e elas costumam ter um peso grande também. TJ e TRF são razoavelmente parecidos entre si e a característica deles é uma cacetada de direito. Muitas vezes eles cobram o direito penal, processual penal, civil, processual civil, às vezes direito tributário, às vezes direito previdenciário, enfim, é uma quantidade de matéria muito maior, mesmo para o cargo de técnico. Então, assim, é uma área bastante específica. Você estudar para um TRT e fazer outras provas diferentes, ok. Você estudar para um TRE e fazer outras provas, ok. Mas estudar para um TRF ou para um TJ, de uma forma geral, requer essa especialização nos mais diversos direitos. Fica uma coisa ali bem definida. Isso não é errado, na verdade é o que eu prego sempre aqui no canal, que você se especialize numa área, seja a área fiscal, seja a área de controle, seja a área de TRTs, de TREs, de TRFs, enfim, se especialize. Não basta ler tudo para poder fazer uma prova e garantir a sua aprovação. Na verdade, ler tudo ainda é procedido de diversos outros passos, como treinar bem, fazer os seus resumos, treinar muitas questões, preparar o seu material para muitas revisões. Muita coisa é importante depois que você lê a teoria inteira. E as pessoas parecem não levar isso em consideração, saem fazendo qualquer prova de qualquer jeito para ver se dá sorte e passa. Isso é cada vez mais difícil. Então, se especialize. Aqui eu vou te dar algumas diretrizes de como tomar uma decisão, mas é importante que você escolha uma dessas áreas e se dedique a elas a partir de agora. Como você pode ver, os tribunais, de uma forma geral, cobram informática. A maioria deles também cobra raciocínio lógico ou matemática, ou os dois. Então são matérias que vão servir para muitos concursos, como eu falei anteriormente. No caso desses 3 aí, você vê que 2 deles cobram direito penal, todos os tribunais cobram direito das pessoas com deficiência, que é a matéria em amarelo ali seguinte, é obrigatório por lei, e a grande maioria deles vai cobrar processual civil e processual penal.
Então, com essas matérias em amarelo aí, você vê que você consegue fazer diversas provas de tribunais. Então, isso permite a especialização que eu citei anteriormente. Dá para você focar nessa área e se dedicar a ela, ficar muito craque nessas matérias. Mas isso vai tomar tempo. É importante que você trace já uma meta de médio e longo prazo para se preparar para essas provas. Não tem problema nenhum em você ignorar a AGU, ignorar a Câmara dos Deputados, ignorar o INSS e falar: eu, a partir de agora, vou estudar para tribunais. Mas você tem que levar em consideração que não é uma coisa rápida e é muito focada em direitos. Então, leve isso em consideração. Para migrar do MPU, se você não estudou mais nada além do MPU, para você migrar para tribunais, como você está vendo, requer tempo. Uma prova que esteja no horizonte de 3 a 6 meses apenas, dificilmente vai ser suficiente para você ficar muito craque. 3 meses com certeza não, mas em 6 meses, dependendo da carga horária disponível que você tem, talvez você consiga ler tudo dos direitos, mas ainda assim não é garantia de você ficar muito craque nessas matérias ao ponto de conseguir uma aprovação. Diogo, eu ouvi falar também da área fiscal. Alguns professores aí falando para sair do MPU e mirar na área fiscal. Olha, a área fiscal é ainda mais complicada do que essa área de tribunais que você viu na tabela. Por quê? Porque são muitas matérias diferentes, direito tributário e contabilidade geral, além de auditoria, são o coração dessa área e nenhuma dessas matérias você estudou para o MPU e é um outro nível. É muito difícil encontrar provas de técnico na área fiscal, a maioria das provas são para auditor e é um outro nível. Diogo, por que você está dizendo que é um outro nível? Porque é mais difícil. Mesmo que você consiga um concurso com bastantes vagas, tipo 30, 80 vagas, ou no caso de auditor da Receita Federal pode ser 100, 200 vagas, mesmo assim a concorrência é muito alta, é muito difícil passar nessas provas. Qual é o principal indicativo do grau de dificuldade de um concurso? É o salário. Não é a quantidade de inscritos, não é a concorrência, a relação candidato-vaga, é o salário. Quanto mais alto o salário, mais difícil vai ser passar naquele concurso, ok? Não olhe para a quantidade de inscritos no MPU e depois compare com a quantidade de inscritos do ISS Maricá e aí diga, não, o MPU talvez seja até mais difícil porque tem mais gente inscrita. Não é. ISS Maricá com certeza é mais difícil. E se eu falei para você que para estudar para tribunais você tem que traçar um médio prazo, para estudar para a área fiscal, especialmente para auditor, aí a gente está falando de longo prazo. Você estudou para o MPU, estudou somente as matérias que caíram no MPU, parabéns por ter estudado tudo, excelente, mas para você migrar para a área fiscal ainda tem muitas matérias para você estudar. E não só isso. Direito constitucional, direito administrativo, da área fiscal são maiores, são mais profundos, você vai ter que dar uma repaginada nisso aí, pegar cursos mais completos, ler assuntos que você não estudou ainda. Então dá para tratar essas matérias quase como se fossem matérias novas para você estudar também. Eu não estou tentando te desestimular, na verdade eu quero trazer para você a realidade de que, em geral, estuda-se 1 ano e meio, 2 anos para passar para auditor na área fiscal. Concursos com salários mais altos requerem uma especialização e geralmente tomam mais tempo. Então, eu não sou contra você migrar para a área fiscal, na verdade eu sou a favor, eu sou auditor da Receita Federal e acho que a área fiscal é uma das melhores que tem, mas você tem que ter em mente que se você estudou todas as matérias do MPU e mais nada, você vai precisar de pelo menos 1 ano, talvez 1 ano e meio, para ficar craque, para ler tudo e ficar craque nas matérias da área fiscal. Não há nada de errado nisso, eu conheço aprovados que passaram 4 anos estudando. Apesar disso não ser fácil e não ser nem um pouco agradável, a vida que eles conseguiram depois desses 4 anos estudando é a vida que eles queriam. Um cargo bastante prestigiado, um salário muito alto, uma vida de grande estabilidade e de mais segurança, e agora eles podem se dedicar a um trabalho do qual eles se orgulham e um salário que permite viver uma vida muito boa. É o meu caso também. A única diferença é que eu estudei bem menos tempo do que a média, mas, como eu sempre falo nos meus vídeos, é exceção. Eu estudei 9 meses para passar para auditor da Receita Federal, começando do zero, sem nunca ter visto nada de concurso, sendo formado em psicologia, blá blá blá, são as perguntas que sempre me fazem. Foram só 9 meses, mas isso é ponto fora da curva. A maioria dos aprovados que eu vejo estudaram aí 1 ano e meio, 2 anos para conseguir essa aprovação. Voltando para a tabela então, para recapitular, porque eu falei muita coisa e você já esqueceu o que eu falei no começo. Eu sei que você é concurseiro, tá com a memória assim meio mais ou menos, então vamos lá. Primeiramente, próximo concurso mais perto, mais parecido com o MPU, AGU.
Se você está aí no ritmo ainda depois dessa prova, faça o concurso da AGU, ele é bastante parecido, ataque as específicas a partir de agora e veja quais são as diferenças do conteúdo programático do MPU para a AGU, ok? Esse é o primeiro passo. Se você vem num ritmo legal, se você conseguiu estudar tudo do MPU, dá para fazer essa prova da AGU. O concurso seguinte, mais parecido, é a Câmara dos Deputados, mas não se tem falado dessa prova. Não dá para dizer que ela vai acontecer. Ela pode acontecer no começo do ano que vem, na verdade a autorização dela pode sair num dia e o edital no dia seguinte. Já vi isso acontecer, se eu não me engano, com o Senado, mas não se tem falado nessa prova. Ela está bem quietinha, está bem silenciosa ali, ninguém sabe quando que ela vai acontecer. Nada impede de você estudar para ela, terminando as matérias dela, ficar ali, colocar essas matérias reduzidas no modo revisão e começar a estudar matérias de outro concurso em seguida. A outra possibilidade é o INSS, como eu falei, poucas matérias a mais, mas tem um direito previdenciário que é muito grande, você vai ter que levar ele a sério, vai ter que trabalhá-lo, inclusive, como se fossem 2 ou 3 matérias em termos de carga horária. Ele vai ter que ter uma carga horária ali muito maior do que das outras matérias para você conseguir ler tudo. O INSS é aguardado em algum momento do curto prazo, curto, médio prazo. Tem se falado numa prova do INSS sim, o último concurso expirou há pouco tempo. A partir daí é tribunais, e os tribunais vão precisar, você vai escolher um deles e você vai ver que você precisa de um tempo para ler todas as matérias de cada um. Como eu falei, são muito parecidos entre si, mas são um mundo novo. Entra neles, se organiza, começa a estudar as várias matérias diferentes, mas tenha em mente que você vai demorar um tempinho até estar apto a fazer uma prova brigando por uma vaga. Por fim, a área fiscal é um jogo completamente diferente, são concursos geralmente maiores, mais difíceis, que requerem muita especialização também, e você vai precisar de uma preparação de médio e longo prazo para migrar do MPU para essas outras provas. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você quiser ver mais técnicas de estudo, entra no meu site profdiogomoreira.com.br. Tem muita informação lá, vale a pena você dar uma olhada também. E pesquisa aqui no meu canal, eu já gravei diversos vídeos sobre tribunais, sobre INSS, comparando o MPU com outras provas também. Fique à vontade, tudo aqui é para você. Muito obrigado e até a próxima.